novo aí. São agora pontualmente 10 horas. Estamos voltando aqui com a presença do vereador Luciano Pacheco. Vereador, na volta dos trabalhos do Legislativo, no início das sessões de 2016, a primeira sessão ela foi bem quente, né? Foi uma sessão um pouco calorosa. E o que chamou muito a atenção foram dois fatos. O primeiro é, o vereador Paulinho, ele apresentou um projeto de lei que, se fosse aprovado, aumentaria para 13 o número de vereadores na Casa de Gomes Pacheco. Atualmente são 10. O presidente Siqueira, ele tinha sido alertado que esse projeto era inconstitucional. Mesmo assim, ele colocou em votação. Eu queria que o Luciano falasse um pouco desse projeto, quem votou a favor, quem votou contra e qual o interesse de se aprovar um projeto desse em ano de eleição. Roberto, veja só, a minha posição a esse projeto foi contrária. Votou contra esse projeto de emenda à lei orgânica, a vereadora Célia, que teve um papel muito importante nessa votação, porque conduziu para que pudéssemos votar contrários a essa proposta, e também o vereador Joel e o vereador Everaldo Lira, que foram dois corajosos vereadores, que também demonstraram a sua posição contrário ao número de vagas. Eu votei contrário porque eu entendo que essa é uma medida impopular. A população não apoia o aumento do número de vagas na Câmara. Isso já foi matéria de enquete em outra emissora de rádio, isso já foi matéria de enquete através das redes sociais, e a população rejeita essa medida de aumentar o número de vagas na Câmara. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo é a forma como foi apresentado o projeto. Essa é uma medida tão profunda que, para ser apresentada, eu entendo que deveria ter sido, pelo menos, ter sido previamente debatida entre os vereadores. Eu acho que o autor da proposta, que foi o vereador Paulinho, na minha opinião, muito infeliz com essa proposta, ele deveria ter discutido isso com os vereadores e buscado uma forma convincente para apresentar o projeto e ver isso antecipadamente com os vereadores, os prós e os contras. Então, a medida tipo rolo compressor que foi apresentada, numa simples abertura dos trabalhos legislativos, você simplesmente jogar isso numa sessão como essa, foi como que as pessoas que apresentaram isso tivessem o poder de mandar na cabeça dos outros. Então, eu fui muito contra essa posição, como também os outros vereadores, e aí eu quero parabenizar a vereadora Célia, o vereador Joel e o vereador Everaldo, que esse projeto, apesar de ter tido 6 votos e 4 contrários, ele necessitava de 7 votos. Que é a alteração do regimento. Porque são 2/3, é um quórum especial, uma votação que exige 2/3, e aí precisava de 7 votos, e aí não teve essa votação, e eu acho que foi uma vitória, né, para o povo de Arco Verde, porque o povo é contrário ao aumento do número de vagas. Até porque eu defendo, vou mais além, Roberto, eu defendo que, se esse aumento de vagas tiver de ocorrer numa próxima eleição, que isso seja feito em uma audiência pública, para ouvir os interessados, ouvir quem é candidato a vereador, convidar o Ministério Público, convidar a Justiça Eleitoral, convidar a população de Arco Verde e os vereadores e discutir um aumento de vaga na audiência pública. Se houvesse um plebiscito para discutir o número de vagas na Câmara de Arco Verde, não corria o risco de diminuir a quantidade de cadeiras não pela Não, eu não sou tão radical assim, até eu já brinquei com algumas pessoas, Roberto, eu disse, se fosse para mudar, eu mudaria diminuindo para 9, mas isso é brincadeira. Até porque, se você abre um debate, tem muita gente que por vezes não entende, né? Vai aumentar o número de vagas, então vai aumentar isso, vai aumentar aquilo. Então falta conhecimento da população de algumas coisas. Se abre um debate aí, bem discursivo, esclarecendo sobre isso, você ia ver quantas vagas. Porque a pergunta que eu faço é a seguinte: a Constituição Federal diz que Arco Verde pode ser até 15 vereadores. E qual é a regra que define que 13 está bom? Qual é a regra que define que 12 seria bom? Ou que 14, ou que 15, ou que 11 seria bom? Então vamos abrir isso com a população, vamos amarrar isso no número de eleitores, porque a Constituição Federal ela dá uma elasticidade, ela diz até 15. Mas qual é o número ideal para Arco Verde? É o número que eu quero? É o número que eu acho? Não. Eu acho que aí foi um equívoco muito grande
de se apresentar um projeto como esse sem consultar, no mínimo, os vereadores que vão votar. Eu não consultei, no mínimo, o número suficiente, porque eu só apresentaria um projeto como esse, Roberto, se eu já tivesse 7 votos. Se eu não tivesse 7, eu não passaria um constrangimento desse, porque o vereador passou 2 constrangimentos. Um do projeto não ser aprovado, junto com os outros também, e outro é do projeto ser rejeitado. Porque ele poderia, no mínimo, ter visto aí, também não sei se sabem, né, disso, né? Tem que saber se sabem que o Código Especial é 2/3 para a reforma da lei orgânica do município. Não sei se as pessoas têm conhecimento, muitas vezes não leem o regimento interno e a lei orgânica do município de Arco Verde. Tem vereador aí que está com 3 ou 4 mandatos, que vive fazendo aí, dando mancada em cima de mancada. Teve vereador com um plenário da Câmara disse, eu sei que a matéria não poderia, mas eu votei favorável. Ora, eu vou votar contra a lei. Complicado. Eu vou ser contrário, eu sou um vereador que quando eu assumo meu mandato, quando eu faço um juramento, eu estendo a minha mão e digo, juro respeitar a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a lei orgânica do município, juro obedecer todas as leis. E como é que eu voto numa coisa que é contra a lei? E não fica estranho isso? A análise jurídica do projeto. As comissões devem estar sepultadas na Câmara, porque nunca mais se ouve um parecer de uma comissão. Eu tenho, por exemplo, 2 propostas de emenda à lei orgânica, uma que muda o sistema de eleição da Câmara, e outra proposta de emenda à lei orgânica, que eu apresentei vai fazer mais de 2 anos. E as comissões me devolveram com parecer. Veja que irresponsabilidade do atual gestor. O vereador já solicitou eles por escrito? Eu já solicitei inúmeras vezes isso. Parece-me até que esses projetos de emenda à lei orgânica foram perdidos na Câmara de Vereadores. Por que não recorre ao Ministério Público? Porque o Ministério Público é uma matéria interna corporis. Aí nós não podemos pensar que o Ministério Público serve até para dor de barriga, não, porque não serve. O Ministério Público discute questões coletivas. Isso é uma matéria interna corporis que a Câmara quem tem que discutir. Mas pela lei de acesso à informação não caberia, não? Quem buscar essa informação será prestada. Só que eu já tenho. Perderam porque não apareceu. Não tem outra justificativa. Então é preciso que a gente saiba que o vereador, quando é eleito, ele tem um papel. Agora, quem tem que ver isso é a população de Arco Verde. Eu bato mais uma vez. Enquanto o povo não souber votar, não teremos bons políticos. Porque quem coloca lá dentro é o povo. Ninguém entra numa Câmara de Vereador de avião, de helicóptero, pela carta do correio. Está legitimado. Tem que entrar pelo voto do povo. Quem elege é o povo. Agora o povo tem que ter critérios de escolher também vereadores. Senão não adianta. O vereador não faz nada. O vereador só apresenta voto de pesar, voto de aplauso. Mas quem é que vota no vereador? Não é o povo? Então tem que escolher, né? Pelo atual regimento, depois de tanto turbilhão dentro dessa Câmara de Vereadores, que é denúncia e investigação do Ministério Público sobre desvio de recurso dentro daquela casa. E gasto uma fortuna para fazer limpeza, lavar os carros da Câmara, da frota de carros. Além disso, um presidente que coloca em votação projetos que são, sabendo ele, inconstitucionais. Na próxima legislatura, caso ele volte, ele pode ser candidato novamente a presidente? Ou há uma vedação em relação a isso? Não, pelo regimento interno é possível, porque é uma nova legislatura, com novos vereadores, uma nova composição, né? E eu vejo, até eu quero fazer uma sugestão a você, Roberto, já que você é um profundo provocador das questões da Câmara e muitas perguntas sobre a gestão da Câmara, eu quero lhe sugerir trazer aos microfones dessa rádio o presidente da Câmara, Miguel Leite de Siqueira, para que possa, inclusive, esclarecer todos esses pontos obscuros que existem, que você coloca, e que muitas vezes nós não temos a propriedade para trazer as informações aqui, por não as ter, e com ele aqui, com certeza, você vai tirar todas as suas dúvidas com relação à gestão da Câmara. Infelizmente, eu passei pelo que você passou, já pedi a ele uma vez um pedido de informação sobre algumas despesas da casa, que o portal da transparência da Câmara não é tão transparente à época que eu pedi, e infelizmente ele nem negou, ele nem respondeu. Na reabertura dos trabalhos da Câmara, eu já fiz esse convite a ele verbal, mas eu não sei se ele vem não, porque se for discutir com o presidente da Câmara, eu quero discutir com cópia da ação civil na mão para perguntar, né? Porque acho que é a pessoa mais gabaritada que tem para falar sobre isso. Vereador, mudando um pouquinho de assunto,
Eu queria que... Vamos sair da Câmara Vamos pouquinho, sair da Câmara, né? Vamos pensar maior. Luciano tem acompanhado de perto a luta dos concursados da Prefeitura de Arco Verde que se sentiram injustiçados por terem passado no concurso e até agora não foram chamados. Que isso terminou no Ministério Público também. Eu queria que o Luciano fizesse um rápido comentário a esse respeito e dizer para os nossos ouvintes como é que já está essa situação do concurso de Arco Verde. Bom, nós encabeçamos esse movimento, convocando uma audiência pública lá na casa para ouvir os concursados e ouvir a Prefeitura. Veja que a minha atuação é uma atuação imparcial em alguns momentos. Não podemos ser tendenciosos em algumas condutas como vereador e precisamos ter responsabilidade. Nós fizemos uma audiência pública, trouxemos os concursados e trouxemos os representantes da Prefeitura para discutir o assunto. Fizemos uma ata e encaminhamos essa ata para o Ministério Público. E aí o Ministério Público resolveu acolher aquelas informações que foram discutidas na audiência pública, tipo, nenhum concursado aprovado nas primeiras vagas terem sido chamadas para alguns cargos. Isso é um absurdo. Olha, o jovem estuda, se inscreve, paga uma inscrição no concurso, estuda, passa e ele não é chamado. Então, vários cargos, por exemplo, de fiscais, quase todos os fiscais ainda encontram sem ser chamado nenhum. Na primeira, segunda, terceira colocação não foram chamados. Outros cargos tinham muitos contratos nesses cargos, na área social principalmente, e os concursados não eram chamados. Então o Ministério Público chamou a Prefeitura, fez um ajuste de condutas com a prefeita para que ela convocasse os concursados. Então a Prefeitura foi convidada a assinar um TAC, termo de ajustamento de conduta. A Prefeitura não foi obrigada a assinar. Ela não é obrigada. Então a Prefeitura assinou o TAC, teve que fazer algumas demissões que estavam ilegais, e aí depois algumas pessoas da Prefeitura passaram a atribuir essa responsabilidade a mim, que eu é quem tinha o poder de demitir, que eu é quem tinha demitido. Ora, se eu tivesse o poder de demitir, eu tinha o poder também de admitir. Então eu teria admitido os concursados, porque eu acho justo que eles assumam os seus cargos, porque foram aprovados para eles. Eu tenho um lema seguinte: quem faz concurso e é aprovado quer ser convocado. Então não vejo motivo por que a Prefeitura está retardando essa convocação dos concursados. Não fez o concurso, não promoveu, porque a Prefeitura convocou. Se ela viu que não ia chamar, não tivesse convocado o concurso. Então ela fez um concurso, as pessoas passaram e não foram convocadas. Graças ao nosso trabalho que está sendo feito, o Ministério Público está conseguindo, aos poucos aí, obrigar a Prefeitura a realmente trazer alguns concursados para assumirem os seus cargos. Então é fruto de um trabalho nosso, com muita coragem, com muita seriedade, não querendo prejudicar ninguém. Porque se a prefeita, por exemplo, Roberto, ela rescindiu o contrato de Maria José, que era educadora social, por exemplo, para botar um concursado, ela pode depois contratar a dona Maria José para recepção. Ela pode contratar a dona Maria José para telefonista. Ela pode contratar a dona Maria José para outro cargo, não aqueles cargos do concurso. Você está me entendendo? Então, a Prefeitura, na verdade, demitiu algumas pessoas que já queria demitir, até por questão de contenção de gastos. E aí depois passou a atribuir a culpa a mim, que estava discutindo a questão do concurso público e do TAC com o Ministério Público, o que é uma inverdade, o que é uma injustiça. Algumas pessoas da Prefeitura não podiam fazer isso, porque sabe que esse TAC foi assinado de livre e espontânea vontade pela prefeita. A prefeita não era obrigada a assinar. Ela podia não ter assinado e podia ter dito que estava certo. E algumas pessoas que foram aí, Roberto, também demitidas, o contrato foi reincidido, já estão prestando serviço à Prefeitura por meio de empenho, por meio de prestação de serviço. Quem está na Prefeitura tem condições de ajeitar as pessoas para trabalharem, de cavar espaço na Prefeitura para trabalhar. Não pode simplesmente dizer que foram multadas para fora porque foi o vereador que botou. Ora, o vereador não tem esse poder até então. Eu desconheço esse poder do vereador. Mas faltam poucos, viu, Roberto? Agora, 30 e poucos foram chamados agora, na última portaria agora do começo do ano, porque o TAC era até 31 de dezembro. Ela tinha que no começo chamar algumas pessoas, chamaram 30 e poucas. Muitas dessas pessoas já estão me agradecendo na rede social, estão indo lá em casa pessoalmente, estão agradecendo a luta e a coragem que nós tivemos. Isso eu quero dizer que isso faz parte do meu papel de vereador. Se cada um fizesse seu papel, as coisas no Brasil seriam outras. Vereador, falar um pouquinho de nepotismo. Certo? Luciano tanto disse no plenário da Câmara, também disse nas redes sociais, que
a prefeita Madalena, ela praticava nepotismo por ter parentes no primeiro escalão do governo, não é isso? Sim. Na época, Tudo aquilo que é público, Roberto, não tem como esconder. na época em que Zeca era prefeito de Arco Verde, ele tinha Júlio e Neriane no primeiro escalão. Que postura Luciano teve à época com Zeca quando você fazia parte do governo? Bom, é preciso que você compreenda aí duas situações. A nossa denúncia da prefeita ter cometido nepotismo não é com relação ao cargo de secretário. Para o cargo de secretário, há uma disposição legal que permite, há uma resolução que permite que qualquer governante, seja prefeito, seja governador, seja presidente, tenham parentes no primeiro escalão no cargo de secretário. Então, os parentes em primeiro escalão, sendo secretário, não caracteriza nepotismo. Isso não caracteriza. E isso, você tem pleno conhecimento disso. Isso já é uma matéria que é debatida na Câmara, inclusive com você presente, você tem conhecimento disso. O problema do nepotismo da prefeita Madalena foram outros cargos, e que esses nós denunciamos sim. A sobrinha, que fazia parte do quadro de cargos comissionados, que aí estava fora da figura do secretário. Eram outras pessoas na gestão que eram ligadas ao filho, que também caracterizava a questão de nepotismo, e aí o filho acabou sendo exonerado. Mas a prefeita tem a filha, Andréia, e tem o genro Luciano, que são secretários. Normal. Não, para dentro da lei é normal. Certo. Agora, o que o governante tem que avaliar, Roberto, é se só a família tem capacidade para exercer esse cargo. Se um grupo composto por várias lideranças, por várias pessoas, não pode ser contemplado por outras figuras, se não tem a competência de desempenhar esse papel. É uma questão de você dar oportunidade a outras pessoas. Quem são os políticos? Esse ano nós teremos eleições. Eu só quero lhe garantir uma coisa, eu fui presidente da Câmara de Vereadores e nunca nomeei nenhum parente. Quero só lhe garantir isso. Então, isso é uma postura. Esse ano teremos eleições municipais, vereador e prefeito. E hoje, quem compõe a oposição em Arco Verde? Os grupos que faz a oposição declarada em Arco Verde, com o mandato sou eu. Agora, que não faz parte do grupo da prefeita Madalena, o deputado federal Zeca Cavalcante, o deputado federal Júlio. Segundo visualizamos, porque nunca foi declarado isso de público, mas também o deputado estadual Eduino Brito não tem um alinhamento político com a prefeita, também não faz oposição. O ex-deputado Israel Guerra, que não tem um alinhamento político com a prefeita Madalena, mas também não desempenha um papel de oposição em Arco Verde. Oposição faz quem vai para a rua, quem usa os espaços públicos, quem vai para a rede social, quem denuncia algo que está errado, quem pede providências para determinadas matérias. Eu vinha fazendo caminhada hoje, as pessoas, vejam como as pessoas identificam a gente a isso. E uma senhora me chamou, Edna, me chamou e disse: Luciano, veja esse buraco aqui no asfalto, ali próximo ao posto de pneus. E essa pessoa disse: será que Arco Verde tem a usina de asfalto? Porque a usina de asfalto e a cidade com esses buracos, foi a denúncia que eu fiz, Roberto, há uns 2 meses, sobre aquela... Centro, ela Sim, já você lembra que essa buraqueira que tinha do Esporte Clube até a Coab 1. Passaram vários meses, eu fiz uma denúncia com relação a isso, postei na minha página social. 10 dias depois, esse serviço foi feito. Então, qual é o meu papel? Parabenizar a prefeitura por ter feito. Nós temos que ser justos. Nós temos que cobrar para que seja feito. E quando for feito, nós temos que parabenizar. Veja que isso aí não havia no âmbito de política de Arco Verde, de governo de oposição. Eu parabenizei o governo, eu parabenizo o governo por ter atendido aquela demanda. Então é preciso que isso se estenda às outras avenidas de Arco Verde com tráfego de veículos enorme e que um buraco daquele cause um acidente para um motoqueiro, para um motorista que vai desviar e bater em outro carro, atropelar alguma pessoa. Então isso é uma matéria de muita importância para que seja prioridade no governo. Como o Luciano disse, Israel e Eduino, eles estão também se movimentando politicamente visando a eleição de 2016. Luciano acha que o quadro atual permite mais de duas candidaturas majoritárias? Bom, mais de 2 candidaturas, o favorecimento é só para o governo. Se houver mais de 2 candidatos, quem sai na vantagem aí é a prefeita Madalena. Porque a oposição, entre aspas, estaria dividida. Eu acredito muito mais
numa convergência de nomes aí, de ideias, para montar uma chapa de oposição, do que em 3 candidaturas. Eu acho que as pessoas devem conversar, devem alinhar aí esse entendimento, essa conversa, para tentar unificar isso aí em um nome, né? E aí fazer uma composição. A gente tem que entender que não existe só um cargo de prefeito, existe um de vice, existe 10 cargos de vereador na Câmara, existem eleições futuras. Política se faz, Roberto, de soma e de aglomeração. Nós tivemos 2 exemplos muito práticos disso. Um foi Eduardo Campos. Eduardo Campos juntava todo mundo ali em torno dele. Eu acho que Eduardo fez ali a maior frente de partidos e de políticos naquela ocasião, quando foi para a reeleição dele, que já houve na história política de Pernambuco. Lula, quando foi para ser presidente da República, fez uma aliança, conversou com todo mundo, abriu um leque de discussão com todo mundo, chegou ao governo, manteve a governabilidade durante todo o período dele. No início de Dilma, da mesma forma, e agora nessa reeleição de Dilma, começou a haver divergência de um bloco governista, de pessoas terem saído, de começar aí a ser feito um trabalho político de oposição mais aceso, mas a política é uma política de conversa e de entendimento. Por isso que eu acredito muito nessa conversa entre esses nomes que você citou, para poder se fazer um projeto de futuro para Arco Verde. Eles também podem, da mesma forma, se compor com o grupo da prefeita, né? Não há nenhum impedimento. Não há nenhum impedimento, porque nós tivemos aqui em Arco Verde históricos adversários juntos. Quem não se lembra aqui em Arco Verde a oposição que havia do grupo Rosa os governistas na época, os Guerras. Julião era Ivânia e Rosa era a oposição. Rosa tomou o poder e passou a sofrer uma oposição ferrenha de Israel, de Julião, do grupo Guerra. E nas eleições seguintes estavam juntos. Então não há impedimento. Política, Roberto, ela é muito dinâmica. Política, o cientista costuma dizer que é como uma nuvem que está no céu. Você olha, ela está no formato, com 5 minutos depois você olha, ela está em outro formato. Então ela é muito dinâmica. A política, ela anda anos-luz. Não é possível que esses nomes conversem, que esses nomes tenham entendimento, e que não é para Arco Verde mais nenhuma surpresa, depois dos últimos acontecimentos políticos, qualquer composição política que aconteça. Luciano, na reabertura dos trabalhos da Câmara, Luciano disse que pretendia dar um voo mais alto. Luciano foi candidato a deputado uma vez, teve mais de 10 mil votos. Na eleição seguinte, abriu mão da disputa em prol da candidatura de Júlio Cavalcante, não é isso? E também abriu mão da candidatura a prefeito na sucessão de Zeca. Certo? Correto. E anunciou que, se for ungido pelo grupo, pretende sair candidato a um cargo majoritário. Certo? Ao cargo de prefeito. Ao cargo de prefeito. Ocorre que Luciano já foi preterido outras vezes pelo deputado Zeca. E você acha que tem risco de última hora ele tirar o nome do bolso e apresentar e deixar Luciano fora do páreo, se isso acontecer? Eu não digo nem risco, eu digo que tudo é possível. Eu já disse a você que em política tudo é possível. Agora precisamos obedecer a algumas instâncias, né? Eu acho que quem faz política com seriedade, com responsabilidade e, acima de tudo, com respeito, essa política é numa mesa, é conversando, é colocando os porquês das decisões, é procurando convencer. Isso existe um nível de debate político. Nós colocamos o nosso nome aí, Roberto, à disposição, porque eu entendo que preenche os requisitos para ser o candidato a prefeito das oposições. Eu não digo nem do grupo, Zeca, eu digo das oposições, porque nós fizemos oposição ao atual governo sozinhos, numa casa legislativa, historicamente sozinhos. Estivemos aqui como vereador, desempenhando um papel, batendo de frente com uma grande estrutura que foi uma máquina, a máquina do governo. Alertamos aí o governo de algumas ocorrências, requeremos outras situações. Tudo isso nós fizemos e por isso que eu acho que nós preenchemos os requisitos para ser o candidato a prefeito. E do grupo Zeca Cavalcante, eu entendo preencher esses requisitos porque, como você disse, eu tive outras oportunidades que abri mão de outros projetos, de ser candidato a deputado estadual novamente, de ter sido candidato a prefeito em 2012, justamente porque estava no PSD. Então não estou no PSD agora, eu já venho desde a outra eleição. E aí não fui candidato a prefeito porque eu acatei a indicação de Zeca quando me convidou.
e disse: Luciano, olha, a minha candidata escolhida foi Madalena, eu quero lhe convidar para compor a chapa como vice. E eu não aceitei ser vice na eleição passada por questões profissionais. Eu não quis ser vice-prefeito, mas acolhi a indicação de Zeca para que apoiasse Madalena, e todos nós apoiamos Madalena e elegemos Madalena prefeito aqui em Arco Verde, né? E entendo que preenche esses requisitos, porque eu fui o último dos moicanos a ficar na Casa Legislativa, e estou lá, que representa o grupo Zeca e Júlio. Os ataques que Zeca sofreu lá na Câmara de Vereadores por parte da atual gestão foram defendidos por mim na Câmara. Os ataques que Neriane sofreu da atuação, da gestão como secretária de Ação Social, com vídeos, com exposições, quem defendeu lá na Câmara fui eu como vereador. Os ataques a Júlio Cavalcante, ao mandato dele na Assembleia Legislativa, aos projetos, a alguns fatos que foram levados à Câmara, quem defendeu fui eu como vereador. Então fui o único vereador que permaneci na Câmara representando o grupo. Chegou o momento de escolher um candidato a prefeito, então eu coloco o meu nome à disposição. Eu não coloquei na Câmara que sou candidato de todo jeito, que o meu nome tem que descer de goela abaixo, não. Agora é preciso que Zeca, que é o líder do nosso grupo, me convença que o meu nome não é o melhor. Ele apresentar um critério. Me convença que tem outro nome melhor por tais critérios. Eu só conheço um nome melhor do que o meu. É o do próprio Zeca. Se Zeca for candidato a prefeito, eu não tenho por que manter minha candidatura. Porque Zeca reúne condições aí políticas suficientes para disputar esse mandato. Neriane tem viabilidade? É porque você está repetindo apenas o que eu estou colocando. Eu estou dizendo a você que o único nome que eu conheço com condições que somam requisitos maiores do que o meu é o de Zeca. Então eu dizendo isso, eu não tenho que avaliar nenhum nome, eu não tenho que perquerir nenhum nome. Eu tenho que dizer que para ele, eu reconheço nele a capacidade de ser o candidato para enfrentar o atual governo e que estaríamos no conjunto. Caso Luciano venha a ser ungido candidato, aprovado em convenção, Luciano teria de sair do PSD, sabendo que o PSD hoje ele está alinhado com Paulo Câmara, que ele trabalha junto com a prefeita Madalena? Isso é lógico, Roberto. Hoje os partidos não têm tanta força, porque é tudo comissão provisória. Quem não vai me querer no PSD se for candidato a prefeito é o próprio PSD. O PSD não vai me dar legenda. Então eu vou ter que automaticamente migrar, se for o candidato ungido, por Zeca Cavalcante, que é PTB, por Júlio, que é PTB, nós vamos nos filiar ao PTB. A mesma lógica significa... É natural isso. Significa que se Luciano sair candidato a vereador, vai ter de sair do PSD. Bom, se o cenário político se comportar como está se comportando agora, sim. Só que daqui até o mês de abril, muita coisa pode acontecer. E aí nós precisamos ver a movimentação política de todo mundo. As conversas, as composições. É preciso a gente ver aonde esses partidos vão estar a nível local, porque uma coisa é a nível estadual, outra coisa é a nível local. No Brasil, na última eleição municipal, havia municípios que tinham aliança PT-PSDB. Ora, como é que tem PT-PSDB se eles brigam a nível nacional e a nível estadual? Porque a nível local existe